Então, a cada carro que sai do Brasil, como você comentou, 10, 6 sai com a bateria Moura, né? São mais de 90 empresas espalhadas nesses 3 países. É um modelo super diferenciado, do qual a gente se orgulha muito. E a parte de distribuição, né? Nós temos 6 plantas industriais, uma presente em São Paulo, outra na Argentina e as demais em Belo Jardim, no complexo em Belo Jardim. Não é um carro, é uma pessoa. A nossa missão é usar a tecnologia, né? E usar o digital para poder satisfazer, resolver esse problema, né? Como a fábrica pode entregar da melhor forma para atender a necessidade do nosso distribuidor. Então a empresa está muito bem, crescendo, né? E efetivamente com essa missão de continuar perpetuando a empresa por mais, se Deus quiser, 60, 100 anos. Se mexeu, não foi bicho nem gente, tem que ter uma bateria da gente. É senso comum dizer que quem vai começar um negócio precisa focar na localização. Se uma pessoa vai abrir uma loja de roupas, por exemplo, é importante que esse ponto de vendas esteja localizado em uma rua onde passe muita gente, para as pessoas passarem na frente, entrarem e comprarem as roupas. Mas será que isso é verdade para todos os negócios? Eu posso provar que não, porque a maior fabricante de baterias para carros do Brasil foi fundada no quintal de uma casa por um casal de engenheiros químicos em uma cidade que tinha apenas um carro. E esse carro, diz a lenda, ainda era alugado. Mais de 60 anos depois, a Baterias Moura está presente em 6 de cada 10 carros vendidos no Brasil e na Argentina. E é uma das maiores fabricantes de baterias do mundo. A Elisa Correia e o Antônio Júnior, que dividem a liderança dessa empresa, vieram contar essa história hoje. O meu nome é Mariana Amaro e este é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Mas esse aqui não é um episódio comum. As nossas gravações normalmente acontecem em São Paulo, mas o Brasil é um país gigante e cheio de empreendedores espalhados por todos os cantos. Por isso, o Do Zero ao Topo caiu na estrada para visitar algumas cidades brasileiras e contar as histórias dessas companhias. E hoje a gente está aqui em Recife, no escritório da XP, que está apoiando esse tour pelo país para contar a história de sucesso da Baterias Moura. Se essa é a sua primeira visita por aqui, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ou, se estiver nos ouvindo, pode nos seguir no seu agregador de podcasts favorito. Elisa, Antônio, muito obrigada por terem topado o convite e estarem aqui hoje para conversar comigo sobre essa história. Obrigada a você, Mari, pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui representando os mais de 6.500 colaboradores da Moura, junto com o Antônio, meu companheiro de trabalho e de jornada na empresa. Obrigado, Mário, pelo convite. Realmente a gente se sente lisonjeado, né? Contar toda essa história tão bonita da Moura, estar aqui dividindo essa mesa com você, com a Elisa, representando nossos amigos que estão presentes em mais de 55 mil pontos de venda no Brasil, né, Elisa? E nas fábricas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, mas eu quero saber um pouco da história de vocês antes da gente entrar na história da empresa, né? Vocês, na verdade, não são da família fundadora. Vocês entraram na Moura, mas estão lá há mais de 20 anos, né? Como que foi a história de vocês chegando nessa empresa? Quer começar, Elisa? Por favor. Posso? Então, Mari, eu sou filha mais velha de 4 irmãos. Meus pais são médicos e moraram na França por 11 anos. Eu nasci lá, vim para o Brasil muito pequena, com 4 anos. Estudei aqui, fiz colégio aqui, faculdade aqui. E, na época, fazia 2 faculdades quando ingressei para um estágio curricular na Moura, só para cumprir tabela. E aí, me encantei pela empresa. Era, naquela época, uma empresa muito diferente do que é hoje. Nesses mais de 20 anos que eu estou, a empresa quadruplicou de tamanho e evoluiu em todos os aspectos, em todos os campos, né? Mas sempre foi uma empresa de gente muito acolhedora, pessoas muito boas, dos acionistas aos executivos,
aos líderes que eu tive a sorte de trabalhar, gente que sempre deu muito espaço para pessoas que queriam deixar sua marca, pessoas que queriam ter o que a gente chama de espírito de dono. Nós não somos donos, não somos acionistas da empresa, mas temos esse espírito de dono e cultivamos isso em toda a organização. Todo mundo que entra na Moura, do estagiário ao presidente do conselho de administração, tem uma meta, tem uma entrega para fazer, e isso é uma coisa que a gente cultiva muito. Esse comprometimento, esse espírito, esse olhar de dono, sentir-se como dono. Então, desde então, né, recebi muitos desafios como estagiária, fui assumindo mais responsabilidades na área e depois assumi a gestão de empresas do exterior do grupo. Depois recebi a missão de implantar uma fábrica na Argentina e uma rede de distribuição. Então, morei por 4 anos lá em Buenos Aires, né, liderando junto com um time maravilhoso esse projeto da gente que está até hoje de pé. E depois assumi o desafio de liderar, também com um time muito bom, a área que cuida das montadoras de veículos. Foi aí que eu passei a interagir mais com o Antônio, que naquela época estava na engenharia. Então, também aprendi muito, foi um período super importante para a Moura, porque a tecnologia de baterias estava mudando, então a gente estava muito ativo nas montadoras, trazendo as novidades para dentro da empresa. E, algum tempo depois, recebi a missão de liderar, junto com a diretoria super competente que nós temos, esse nosso negócio, que é a rede de distribuição, junto com mais de 70 sócios espalhados no Brasil todo, na Argentina e no Uruguai. Esse que é um negócio super importante e estratégico para a Moura. Legal. E você, Antônio, conta a sua história. A minha história é bem interessante, né? Então, eu sou filho de comerciantes, né? Meus pais, aqui de Recife. Fiz engenharia, né? Engenharia química. E na época da faculdade, que sempre que tinha as visitas técnicas à Moura, eu nunca ia. Porque eu não imaginava que eu iria para Belo Jardim, né? Após formado. E após terminar minha formação, surgiu uma vaga para ser engenheiro da Moura. E eu me candidatei a essa vaga e, conversando com o meu gestor na época, quando fui selecionado, ele disse, olha, para você entrar, você efetivamente tem que fazer um estágio para poder ser contratado. Faz parte da dinâmica da empresa, nas fábricas, você fazer um estágio, até para você avaliar, eles avaliaram se você conseguia se adaptar a morar na cidade de Belo, na época, morar na cidade de Belo Jardim. Que fica a 180 quilômetros aqui de Recife, né? Então, na época, eu lembro que eu estava participando de um programa trainee da Ambev, né? E tinha ido até a etapa final e já estagiando na Moura, com 4 meses de estágio, cheguei para meu gerente e disse, eu ontem não fui trabalhar porque eu estou na etapa final lá da Ambev. E aí ele me disse, olha, se eu lhe contratar amanhã... Ele perguntou primeiro, quando é que sai a seleção da Ambev? Eu disse, sexta-feira. Se eu lhe contratar hoje e você fica na empresa, eu disse, não, veja, quem me der a primeira oportunidade, eu fico. Então, na terça-feira daquela semana, eu fui contratado pela empresa e efetivamente estou lá há 24 anos, né? Comecei em 2000, dia 23 de setembro de 2000, né? Sempre na área técnica, né? Então, minha formação por ser um produto técnico, bateria, né, Elisa? Então, minha formação toda foi na área técnica, né? Então, na parte de engenharia, na parte de processos, na parte de desenvolvimento, na parte de pesquisa e desenvolvimento. E fui galgando novos desafios, como a Elisa muito bem comentou. Desde a época, sempre a gente era envolvido em grandes desafios, né? De Dr. Edson, na época, puxava sempre a gente com missões, né? Em cenários em que a empresa realmente tinha poucos investimentos, muitas dificuldades. E hoje, graças a Deus, é uma outra empresa. Mas a gente sempre foi movido por desafios, né? Então, isso fez com que a gente fosse tomando posições na empresa em função dessas entregas. E hoje estou nessa missão lá de liderar nossos funcionários que estão nas fábricas e nas áreas comerciais de alguns clientes específicos, né?
Então, é muito orgulho mesmo de participar dessa história e sempre a gente sempre olhava isso e fez parte do nosso processo de formação, o alinhamento da nossa cultura com a cultura da empresa, né? Eu acho que todos nós, como a Elisa muito bem comentou, né, temos um corpo de executivos extremamente competentes, mas assim, um ponto que eu gosto de destacar é o alinhamento da cultura que nós temos com a cultura da organização. Isso eu acho que é um ponto que faz com que a gente perpetue tanto tempo. Nós temos hoje, a gente estava pensando, a gente teve a festa de homenageados semana passada, e lá em Belo Jardim, e nós tivemos mais de 550 funcionários homenageados com 5 a 40 anos de empresa, né? Então isso faz parte da cultura, efetivamente, de formar pessoas e perpetuar um período longo de jornada dentro da organização. Uhum. E vocês dois, né, estando aí há décadas já na empresa, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com os fundadores, né? Como que era a relação com eles? Como que foi trabalhar com o Dr. Edson e a Dona Conceição? E Dr. Edson era um homem assim muito voltado para o mundo e para o futuro. Então, eu tive a sorte assim, de trabalhar intensamente, porque o Dr. Edson era um homem intenso, com a capacidade de trabalho enorme, cheio de ideias, inquieto. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar diretamente com ele, de aprender muito, desde jovenzinha, desde os 19 anos de idade. Então, me lembro de várias histórias assim, de Dr. Edson, sei lá, 18, 17 anos atrás, ele me procurando para escrever uma carta, entrar em contato. Naquela época ainda se fazia isso, né? Ainda tinha carta. Entrar em contato com um alemão de uma empresa que projetava veículos elétricos movidos a painéis solares, porque ele queria trazer essa tecnologia para Belo Jardim, para o interior de Pernambuco. Então, veja no que ele estava pensando, né? Tanto tempo atrás. Muitas histórias dele. Realmente, assim, tive esse privilégio de trabalhar com ele e de aprender muito, né? Ele tinha uma característica, Mário, que Dr. Edson delegava com muita confiança. A gente sempre recebia missões que até a gente não se julgava preparado para entregar, para enfrentar. Então, isso fazia com que a forma que ele lhe cativava, a forma que ele lhe envolvia, lhe escutava e passava a missão para você, aumentava muito a responsabilidade, fazia com que você quisesse se preparar para entregar aquilo, né? Para aquele senhor, para aquele fundador, empresário que estava confiando a você, né? Uma pessoa, às vezes, jovem, sem a preparação suficiente para uma determinada missão, aumentava muito a responsabilidade, aumentava muito a vontade de se aprofundar sobre o que ele estava pedindo para poder entregar. Então, eu acho que essa é uma das grandes lições que Dr. Edson deixou para a gente, essa forma de confiar, de liderar, de empoderar, de estar junto. Também, se não desse certo, ele dizia que o erro é nosso, o erro não é seu. Então, tive muita sorte de poder ter convivido diretamente com ele. Com Dona Conceição, eu particularmente convivi menos, mas é uma mulher muito pragmática, né, que deixou um legado enorme através do nosso Instituto Conceição Moura, que está lá em Belo Jardim, atua nas áreas de formação de jovens, arte e cultura, primeira infância, impacta milhares de pessoas na cidade de Belo Jardim. Recentemente inaugurou uma nova sede, né? Legal. Que a gente brinca que está parecendo com o Sesc Pompeia. Então, um espaço super legal para a cidade. E entre suas iniciativas aí mais recentes está a inauguração de uma escola em tempo integral para mais de 500 crianças lá na cidade. Então, a gente tem muito orgulho também do legado de Dona Conceição. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Edson também, como a Elisa, né? E sempre na parte industrial, a gente sempre com muito pouco recurso, né? Então, a gente tinha uma missão de efetivamente transformar aquele maquinário antigo num maquinário extremamente produtivo, né?
como a gente dizia, tirar leite e pedra, né? Que a gente gosta de dizer. E Dr. Edson, ele sempre era um visionário, como Elisa comentou, né? Então, na linha de ter processos que atendessem as montadoras, a gente fornecia já para a montadora com muita... Era um produto com extremo cuidado que a gente tinha que ter, né? Porque fornecer para a montadora não é fácil, né? Mas sempre o Dr. Edson muito preocupado com a qualidade do produto, né? A qualidade, a durabilidade do produto. Então eram características que até hoje a gente leva do nosso produto, né, Elisa? A gente comenta de ser o produto com maior durabilidade do mercado, o produto com mais alta qualidade, atender os padrões internacionais dessas montadoras, o sistema de gestão da empresa. Então sempre o Dr. Edson era muito preocupado com isso, né? Eu lembro um case bem interessante, que eu tinha um projeto, a gente, como eu comentei, com recursos muito poucos, então, que era o primeiro projeto na história da empresa de a gente dar um ganho de mais de R$1 milhão. Naquela época, dar um ganho desse era a salvação do resultado da empresa, porque realmente o resultado era muito contado, né? Tudo muito pouco. Então, era uma meta que a gente tinha em 6 meses conseguir desenvolver um processo que envolvia a empresa toda da parte industrial, e Dr. Edson liderava esse projeto junto com o Sérgio e tinha essa missão de a gente entregar esse projeto em 6 meses e graças a Deus fomos exitosos e conseguimos entregar até mais rápido o prazo que eles tinham pedido, né? Então, eu lembro o follow-up de Dr. Edson toda semana, intenso, perguntando como é que estava aquela entrega nas reuniões de acompanhamento do projeto. Então, ele sempre liderava isso. E Dona Conceição, como a Elisa muito bem comentou, era uma senhora muito pragmática, trabalhava em vários projetos sociais dentro da empresa, né? Na fundação de institutos, na preocupação com a primeira infância, na preocupação de tirar as crianças do lixão de Belo Jardim, fazendo o primeiro projeto Tarek Mariola, que teve repercussão nacional, e depois o Instituto Conceição Moura e várias outras práticas. Era uma senhora inspiradora nessa parte social, né? Que hoje todos nós temos isso no nosso DNA, faz parte do DNA da cultura da empresa. Você não só ter a entrega pragmática dos indicadores que você precisa entregar do dia a dia da organização, mas também ter o trabalho e a preocupação do trabalho que você pode fazer social para com as pessoas, né? Então, acho que isso a gente aprendeu com Dona Conceição. Então, isso faz parte da cultura hoje do DNA de todo mundo, né, Elisa? A empresa tem mais de 60 anos, né? E diz a lenda que ela foi feita ali no quintal de uma casa pelo Dr. Edson e a Dona Conceição, que eram engenheiros químicos e fizeram ali, começaram os protótipos das baterias de carros em uma cidade que praticamente não tinha carros. Que parte dessa história é verdade mesmo? Que parte que é lenda? E o que vocês conhecem dela, desses primeiros anos aí, antes de vocês entrarem na companhia? Realmente não é lenda, é uma verdade. A empresa, quando o Dr. Edson iniciou e pensou na indústria de bateria, só tinha um carro na região, né? Que efetivamente era o principal cliente dele. Ele sempre dizia, na história que ele contava pra gente, que ele saía com um caminhão para vender 200 baterias, voltava com 400 baterias. Então, realmente foi um desafio muito grande para a empresa, né? Para a Dr. Edson, mas sempre com essa visão de inovação que ele tinha, né? De inovar, de buscar parcerias tecnológicas. Desde a década de 60 que a Moura tem parcerias tecnológicas com empresas mundiais, de liderança mundial, onde ele via a importância de trazer tecnologia, de trazer inovação, de trazer conhecimento para uma empresa que estava a 180 quilômetros da capital de Pernambuco, né? Então, ele sempre se preocupava com isso, então, de ser uma empresa de inovação, ser uma empresa que buscasse conhecimento. Eu lembro claramente, ele marcava as reuniões com a gente no domingo à noite para a gente fazer cumbucas técnicas para poder trazer o conhecimento para a organização. Então, ele falava isso, vamos fazer uma cumbuca sobre tal tema. A cumbuca, só para você entender a lógica, você escolhia um tema, colocava um material, os nomes dos integrantes que iriam participar da reunião, e lá sorteava o nome, e aquela pessoa que era sorteada tinha que explanar efetivamente o que estava ali descrito naquele material técnico que a gente tinha estudado. Então, era uma prova oral. Era uma prova oral. Acabava que obrigava todos a estudarem,
Se você não tivesse preparado ali, ia pegar até mal para você, Com o Dr. com o Dr. Edson, efetivamente, que estava ali. Então a gente fazia isso domingo à noite, quando chegava das viagens que a gente vinha para Recife, chegava à noite, ia lá jantar com o Dr. Edson e participar dessa argambuca. Então, uma empresa de mais de 65 anos, que buscou sempre inovação, tecnologia. Temos uma fábrica lá temos hoje mais de 6 plantas industriais, né? Uma na Argentina, 5 lá em Belo Jardim. Estamos inaugurando agora uma nova planta no segundo semestre, uma nova unidade de metalurgia, né? Reciclagem de metais. Então, essa é a história toda que o Dr. Edson sempre idealizou, pensou, né? E efetivamente hoje estamos colhendo frutos de tudo que ele plantou, juntamente depois com a segunda geração e toda a família Moura, né? E embora a empresa tenha crescido muito, né, aquela fábrica improvisada no quintal, ela nunca saiu, né, de Belo Jardim. Ela cresceu e fez a cidade crescer junto. Como que foi esse investimento, né? O que a cidade virou uma cidade de engenheiros? A cidade é a cidade que gira em torno da empresa hoje? Sem dúvida. Toda a cidade de Belo Jardim e região, e toda a região ali do Agreste de Pernambuco depende muito do crescimento da nossa empresa, né? Então a empresa investiu muito na formação de pessoas, desde o operador, né? O líder de manufatura, as áreas administrativas, operacionais, tem um grande nível de investimento que a empresa fez nos últimos anos, né? Então está numa cidade interior, não só trazendo os engenheiros de fora, então engenheiros que temos hoje de Campina Grande, que temos de Recife, que temos da própria região de Caruaru hoje, que é uma grande formação de pessoas técnicas, né? Mas efetivamente na própria estruturação da cidade, né? Então, é uma cidade de mais de 60 mil habitantes, que efetivamente gira em torno de Belo Jardim, gira em torno da fábrica da Moura, e em Belo Jardim, e efetivamente o nível de investimento na formação, no aprendizado, na região, para não só trazer as pessoas, mas reter as pessoas, que é muito importante, né? Então, isso sempre a família se preocupou e, efetivamente, hoje, graças a Deus, o nosso nível de retenção das pessoas é muito elevado. Todo mundo que chega aí em Belo Jardim, que vê tudo aquilo que foi construído, aquele sonho, né? De Dr. Edson, Dona Conceição, todo materializado naquelas indústrias, naquelas fábricas. E hoje, como a gente sempre diz, a gente recebe auditorias praticamente semanais dentro da nossa organização e palavras dos nossos clientes que nossas plantas, nossas fábricas não deixam de desejar em nada a nenhuma planta hoje de bateria no mundo, ou seja, são uma referência mundial em tecnologia, inovação e produtos. E vocês estão em uma empresa familiar, né? Uhum. Como que tem sido a passagem de gerações e como que fica a governança e a divisão de liderança também? Então, nós somos uma empresa que foi fundada, né, pela família Moura, o Dr. Edson e Dona Conceição. A família está na 4ª geração, né? A segunda geração que participou da empresa, da gestão da empresa ativamente, né, através dos filhos Edson, Sérgio, Pedro e do genro Paulo, né, teve um papel, Mari, vital, né, no crescimento da empresa, na organização da empresa, na implantação dos sistemas de gestão que a gente usa até hoje, na gestão da marca, né? Então, hoje a empresa está estruturada em 2 conselhos de administração, da rede de distribuição e da manufatura. Lá atrás, tomou-se a decisão de que a 3ª geração seria preparada para ser acionista e comandar a empresa e que o corpo executivo seria exercido preferencialmente por executivos não familiares, preferencialmente. Então, a gente tem hoje membros da 3ª geração nesses 2 conselhos de administração, tá? E nos grupos, nos comitês que assessoram esses 2 conselhos, nós temos também um conselho de acionistas
E a família mantém também um conselho de família liderado pela terceira geração, um conselho super ativo. Então, Antônio e eu integramos a diretoria executiva da organização, juntamente com um time, como eu disse no início, Mari, super engajado. Tem pessoas de mais de 30 anos de trabalho da empresa. Então, a gente tem muito orgulho de integrar isso, de liderar essas estruturas e de construir acionistas de gestão, né? Esse olhar para todo o grupo e para o futuro da empresa. E você falou dos 2 conselhos, né? E vocês estão à frente das 2 frentes do negócio, certo? Você na parte de distribuição, Elisa e Antônio na parte de manufatura, né? Como que é essa divisão das áreas e a coliderança de vocês 2 também na empresa? Na parte industrial, a gente foca todos os processos industriais, né? Então, desde a manufatura 4.0, da automação, da produtividade, né? As nossas plantas industriais presentes em Belo Jardim, em São Paulo. Temos uma unidade na Argentina também, especificamente. Que Elisa foi inaugurada. Que Elisa tinha essa missão lá de estruturar. Então, efetivamente, a nossa missão é a gente ter o melhor produto possível, né? Com mais alta qualidade, mais alta produtividade, o menor custo possível, formando pessoas, né? Para entregar para Elisa, na parte de distribuição, fazer toda essa missão nos nossos mais de 90 depósitos distribuídos no Brasil, né, Elisa? Sim. Então, na fábrica, a gente tem trabalhado muito nessa linha de tecnologias de gestão, né? Recentemente, a gente recebeu uma auditoria de um cliente japonês, e ele dizendo, olha, o sistema de gestão da gente aqui, de vocês, é comparado com a cultura japonesa, né? E, efetivamente, isso nos orgulha muito, né? Em termos de fábrica, de produtividade, de excelência, de qualidade, que faz com que a gente tenha, sem dúvida, o melhor produto, eu digo assim, a gente fala melhor produto do mundo ou o melhor produto da América do Sul, né? Então, isso nos traz muito orgulho no dia a dia. Na distribuição, Elisa? Na distribuição, nós temos um modelo de sociedade, Mari, como eu disse no início. Então, são mais de 90 empresas espalhadas nesses 3 países. É um modelo super diferenciado, do qual a gente se orgulha muito. Há mais de 40 anos que temos essa lógica de ser majoritário nessas empresas de distribuição com um sócio, pessoa física local, que administra esses distribuidores. Que foi, na verdade, um negócio que surgiu depois, né? De uma dificuldade de fazer a distribuição. Exatamente, Mari. A Moura tem mais de 65 anos e a nossa rede de distribuição, nesse modelo, tem um pouco mais de 40. Então, é isso mesmo. A gente desenvolveu essa lógica, até copiou, na época, de um concorrente que fazia, né, mas com menos, dando menos ações ao sócio local. Então, a gente considera que até aprimorou o modelo. Então, e hoje a gente tem esses sócios espalhados aí nesses 3 países. Tomara que em breve venham outros países, sim, né, Antônio? Estamos nessa missão, estamos trabalhando para isso. Conta pra gente aqui. Não posso. Não posso. Já dei quase um furo. Ela quer um spoiler aqui. Poxa. Mas eu prometo que quando puder, eu lhe digo primeiro. Então, temos essa rede, né? E na holding, a gente trabalha em favor dessa rede de distribuição. Então, temos a gestão da marca, que é uma coisa que a gente trata com muito carinho, o trade marketing, operações e vendas, negócios digitais, toda a parte de logística e financeiro, controle e auditoria. Então, a gente trabalha em favor dessa rede de distribuição. A gente brinca sempre, Mari, que não é um carro que precisa de uma bateria. Quem precisa de uma bateria é uma pessoa. É uma pessoa que está com um problema para ser resolvido. Então, parece uma sutileza, mas muda tudo na forma de a gente abordar. Não é só uma questão técnica, funcional, de qualidade, né, de tecnologia, que isso a gente tem de sobra. Antônio, nosso time maravilhoso,
garantem isso todos os dias para a gente. Mas a gente quer resolver o problema de uma pessoa. E aí a gente usa tecnologia digital para poder fazer isso. E é a missão da nossa rede garantir a solução desses consumidores, dessas pessoas. E eu gosto sempre de destacar assim, né? Mesmo sendo dois negócios distintos, a produção e a distribuição, mas esse trabalho em equipe, né? A gente sempre conversa, né, Elisa? Quase que quinzenalmente a gente conversa, eu e Elisa, nessa linha do que como a fábrica pode entregar da melhor forma para atender a necessidade do nosso distribuidor. Elisa, como a gente pode aprimorar o nosso dia a dia para poder a gente alavancar as nossas vendas, né, Elisa? Isso. Então, essa troca, né, não só entre eu e Elisa, mas todo o corpo diretivo da empresa que tem essa missão de efetivamente de entregar o melhor produto, distribuir da melhor forma para efetivamente a gente atender da melhor forma o nosso cliente. No final a gente fala, como a Elisa muito bem colocou, a gente está tratando com uma pessoa que está tendo uma necessidade naquele momento de trocar a sua bateria. Então ele precisa colocar a melhor bateria, que ele, desde a fabricação até a distribuição, ele tenha o melhor produto possível. Essa é a nossa missão, né, Elisa? Isso aí, dia a dia. Isso aí. Quem precisa de uma bateria é uma pessoa, gente como a gente, né? Bom, vocês estão em 6 em cada 10 carros no Brasil e na Argentina também, né? Qual que é o momento atual da empresa? Quantos funcionários vocês têm? Quantas plantas? Tá. Nós temos mais de 6.500 funcionários, né, presentes entre a parte de fabricação e a parte de distribuição, né? Nós temos 6 plantas industriais, uma presente em São Paulo, outra na Argentina e as demais em Belo Jardim, no complexo em Belo Jardim. Temos uma participação de mercado de veículo novo, né? Então, a cada carro que sai do Brasil, como você comentou, 6 sai com a bateria Moura, né? E temos uma missão de aumentar esse número, né, Elisa? Isso. Então, isso faz parte do nosso planejamento estratégico, está presente, sim, nas montadoras. Ela é aquele veículo de série, né? O veículo novo que sai com a bateria. Então, só dando a chancela maior que a gente está colocando tecnologia e inovação naquele produto. Os carros vêm mudando muito, né? Então, vem agora os carros híbridos, elétricos. E a gente também, com essa missão de estar presente, liderando também esse mercado, como nós já fazemos hoje nos carros atuais, né? Então, a empresa está muito bem, crescendo, né? E, efetivamente, com essa missão de continuar perpetuando a empresa por mais, se Deus quiser, 60, 100 anos. Essa é a missão que todo o nosso time tem, né? Nosso corpo diretivo, nosso time técnico, nosso time comercial, juntamente com toda a família, né? Eu acho que é muito importante destacar isso. O papel da família também, nos apoiando como gestão, como executivos, para poder, efetivamente, a gente continuar crescendo dentro da organização. Nesses mais de 60 anos, vocês disseram, né? A empresa não parou de inovar. Quais são as novas frentes, então? O que vocês estão fazendo agora? Eu sei que tem uma fintech, isso. Tem uma área diferente ali de baterias para maquinário, né? Isso, nós temos trabalhado fortemente no desenvolvimento de tecnologias para sistemas de armazenamento de baterias, né? É uma realidade do mercado mundial, a parte de você armazenar energia em sistemas de bateria. Então, nós temos hoje uma liderança do nosso diretor Luiz Melo, né, que tem essa missão de perpetuar o sistema de armazenamento de energia no Brasil e na América do Sul. Temos também trabalhado efetivamente no desenvolvimento das baterias para a eletrificação veicular, né? Então, essa parte de energia, né? Então, a empresa ser uma empresa de entrega de energia, independente da tecnologia que vai ser usada, se chumbo, lítio ou qualquer outra tecnologia. A gente teve recentemente um congresso, semana passada, onde falava isso. A empresa tem que ser uma empresa que entregue energia, né? E esse é o nosso jargão, né, Elisa? Isso. Efetivamente. E dentre outras coisas, né? Então, temos aí projetos que a Elisa pode comentar um pouquinho da distribuição também. Então, temos a empresa, desde a fundação com o Dr. Edson, que era uma empresa de inovação, a gente perpetua isso, né? Então, a empresa ela tem que continuar desenvolvendo novos negócios, não só no ramo automotivo, no ramo estacionário, de baterias para telecomunicações, baterias de tração, baterias para... Paulo fala assim, se mexer, né, Elisa? Se mexeu, não for bicho nem gente, tem que ter bateria da gente, né? É o presidente do nosso conselho. Do Conselho de Administração da rede. Então, a gente tem essa missão. E Sérgio lá também no dia a dia, nessa missão de buscar sempre inovação, estar na vanguarda,
dos lançamentos na América do Sul. Isso mesmo. E essa é a nossa missão, né? Como executivos. Se mexeu, não foi bicho nem gente, tem que ter uma bateria da gente. E aí a gente tá brincando que até algumas coisas que não mexem. Que não também, mexe, né? tem mudado, né? No break. No break, é verdade isso. Vai ter que atualizar. Vai ter que se atualizar com esse jargão, é verdade. Mas aí, Mari, como a gente estava falando, se quem precisa de uma bateria não é um carro, é uma pessoa, a nossa missão é usar a tecnologia, né? E usar o digital para poder resolver esse problema, né? Satisfazer a necessidade, né? Desse consumidor. Então, até aproveitando o espaço aqui, a gente lançou 6 anos atrás um serviço oficial de delivery das nossas baterias no Brasil e que agora está também na Argentina, que através do Moura.com a gente entrega uma bateria em qualquer lugar do Brasil e da Argentina em menos de 50 minutos, Mari. Mais rápido do que uma pizza. Olha, propaganda aí, vamos fazer um teste depois. Moura.com. Quando você estiver lá no Itaim, que precisar de bateria, pode confiar e depois você me conta como foi a experiência. Você, seus ouvintes, certamente nós vão somos suspeitos de falar, né? Tem uma experiência positiva. Esse serviço é super bem avaliado, tem um NPS de mais de 90. Quem usa, recomenda, né? Então, mourafácil.com para quem precisar de bateria. E a fintech, que você perguntou, veio também nesse espírito, né? De viabilizar o parcelamento para o consumidor final e de levar soluções financeiras para os nossos consumidores e para os nossos revendedores, né? Então, a gente tem esse espírito de usar a tecnologia, usar o digital, agora dados, inteligência artificial, né? Fazer as coisas de forma mais produtiva, levar a tecnologia, não a tecnologia pela tecnologia, não é a moda do digital, é o digital para resolver o problema de alguém, seja do consumidor, seja dos nossos revendedores. Então, é para isso que a gente trabalha. Vocês estão contando uma história de muito sucesso aqui, né? Mas toda a história tem também alguns obstáculos, né? Eu queria saber qual que foi o momento mais difícil para vocês na empresa ou o momento da empresa mais difícil mesmo que vocês não estivessem lá. Eu diria, recentemente, a Covid. Então, a empresa também fez um grande programa para poder desenvolver máscaras. Eu lembro, Paulo me ligou no sábado. Antônio, nós precisamos desenvolver máscaras de filtro de café. Na época. Nem se falava tanta máscara como depois veio, né? O processo. E aí, naquele momento, a gente entrou em contato com o pessoal de Taiwan, que lá já se falava da importância da máscara, e a gente tinha a missão de tentar desenvolver essa máscara de filtro de café com um empresário local, um amigo de Paulo, na época. E foi quando a gente viu que não ia funcionar com o filtro de café, que a gente deveria desenvolver a máscara de pano, né? E a gente olhar para aquela indústria ali da região de Toritama, Caruaru, tudo parado, né? E o pessoal precisando de colocar as máquinas para rodar. Então a empresa fez um trabalho social de começar a construir as máscaras lá naquela região de Caruaru, de Toritama, para que as fábricas não ficassem paradas. E lógico, pegando essas máscaras e distribuindo para os nossos operadores, toda a nossa equipe, e depois para as cidades da região, né? Então, investimos mais de 5 milhões de reais. Depois o Face Shield, né, na linha da proteção. Doamos muitas baterias, acho que mais de 5 mil baterias foram doadas para poder para hospitais, para os sistemas de saúde, né? Então, eu acho que aquele momento ali a gente teve uma hora que a gente pensou assim, como é que a gente vai continuar funcionando, mas protegendo nossos operadores, nossa equipe, né? Então, eu acho que ali para mim foi um momento que marcou muito. Que a gente precisou fazer coisas disruptivas como a máscara, o face shield, em tempo rápido para ajudar a população mundial, né? A população aqui que cabia a gente, e gerar, manter os empregos das pessoas que estavam no dia a dia da gente e daquela região ali que dependia não só da Moura, mas efetivamente dependia da indústria para poder trabalhar. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, porque a gente teve que
além de se preocupar na produção da bateria, a gente teve a missão de desenvolver coisas que a gente nem imaginava. Eu lembro que teve uma ligação da USP na época, a gente pensando em desenvolver sistemas de respiração, porque estava faltando para o setor de saúde, e a gente lá com nossos técnicos pensando como desenvolver um equipamento junto com a USP para poder efetivamente... E aí depois a gente entendeu que a gente poderia apoiar muito com a entrega das baterias. Então foi quando a gente fez isso e acho que foi um momento, no meu ponto de vista, mais crítico na minha avaliação recente que a empresa teve. E eu acredito que a gente saiu muito bem com tudo que foi feito e depois fomos reverenciados em vários fóruns sobre esse trabalho social que a empresa fez, né, Luísa? Sem dúvida. E olhando para o futuro, então, agora, quais são os próximos planos, quais são os próximos passos? E uma pergunta que eu sempre faço também para empresas que ainda não têm capital aberto, né? Se esses planos incluem um IPO. Olhando para o futuro, a gente vem trabalhando muito intensamente, né? Nas áreas de hibridização, eletrificação veicular, armazenamento de energia, como o Antônio falou. Se bateria é Moura, energia tem que ser Moura, né? E Moura é Moura, como a gente diz. Então, estamos com muitos projetos, Mari. Se a gente vai fazer um IPO ou não, a gente tem como planejamento, né? Continuar uma empresa familiar de capital fechado, mas não vamos aqui descartar nada de futuro, né? O fato é que a gente vai continuar crescendo. Então, temos muitos planos, estamos olhando muito para o futuro, nessa linha sempre de acompanhar o espírito do tempo, Mari. Acompanhar, como se diz, o zeitgeist, né? Então, continuar. O nosso negócio atual tem uma longevidade enorme, porque os carros precisam do tipo de bateria que a gente sabe fazer como ninguém, mas a gente também está olhando muito para o futuro, para esse espírito do tempo, e estamos cheios de projetos que acompanham essa modernidade e esse futuro. E, bom, para a gente finalizar aqui, porque eu sei que vocês têm horário para me abandonar, infelizmente, né? Porque senão a gente continuava muito tempo aqui conversando. Eu queria saber que conselho vocês dariam para quem está começando, ou que conselho que marcou vocês quando vocês estavam começando. Eu falei no início aqui sobre ter esse espírito, esse senso de dono, né, Mari? Eu acho que a Moura é uma empresa que cultiva muito isso. Quando a gente vê, assim, desde o nosso entregador lá em Manaus, né? Pensando assim, o cara que entrega a bateria e que pega a bateria antiga de volta, a bateria inservível, através da logística reversa. Uma vendedora nossa lá no sul da Argentina, tirando pedido. Toda a nossa turma da fábrica, né? Produzindo e caprichando e com sistema de gestão para entregar as melhores baterias do mercado. A gente vê que todo mundo tem esse senso e esse espírito de dono, né? Antônio falou das dificuldades que a gente enfrentou na pandemia e a união foi um elemento fundamental para a gente ter se saído tão bem. Então, união, espírito de dono, essa lógica é sempre muito positiva. A gente cultiva isso. Não é à toa que temos um modelo de sociedade na nossa rede de distribuição, acreditamos nisso, mas a gente diz que na Moura todo mundo é dono nesse sentido de ter, né, um capricho pelo que faz, por entregar a sua meta, alinhado à cultura da organização, né? Ontem a gente nomeou um novo sócio e depois eu recebi uma mensagem que ele mandou para a equipe dele, e ele dizendo assim, gente, trabalhem duro, acreditem nos seus sonhos, sejam honestos, que a recompensa vai vir. Não era nem uma mensagem para mim, era para a equipe dele. E isso me emocionou muito, e eu acho que é válido na nossa organização, que esse comprometimento, né, com a empresa, esse espírito de dono, essa profundidade em tudo que se faz.
aliado a muita aderência com o que a gente acredita, né? Integridade, alinhado à nossa cultura empresarial moura, sempre vai levar a gente ao futuro, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso é um conselho que pode ser aplicado dentro e fora da Moura. Eu gosto sempre de falar um ponto também que faz parte da nossa cultura, né? A liderança pelo exemplo, né? Além de tudo isso que a Elisa comentou, só adicionando, concordo em gênero e grau com tudo que ela falou, e eu adicionaria só a cultura pelo exemplo. A gente aprendeu isso desde a época do Dr. Edson, né? Verdade. Você não pode dizer que tem que ser feito se você não faz, né? Então, a preocupação dessa cultura pelo exemplo, né? Isso desde o nosso fundador, Dr. Edson na Conceição, depois a segunda geração. Então, acho que isso é uma cultura muito forte que a gente tem que ter. Se você tem que dizer e fazer. Não adianta você dizer e não fazer, né? Então, eu acho que isso até dentro da própria lógica dos perfis de liderança, os livros que você estuda, que você vê, fala isso, né? A liderança pelo exemplo. Você precisa sempre disseminar isso na organização, né? Então, eu acho que esse é um ponto adicional que eu colocaria ao ponto que a Elisa já trouxe aqui, que eu acredito que é muito importante na nossa cultura e nos grandes líderes hoje no mercado. Se você olha isso, é um ponto muito importante você disseminar a cultura, a liderança pelo exemplo, né? Isso faz parte da nossa cultura. Tá certo, gente. Muito obrigada pela conversa, viu? Essa história fica por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e dar um like nesse vídeo se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você pode seguir a gente por aí também. Até a próxima história.